meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Vocês sabem, quem acompanha nosso canal, sabe que o nosso objetivo aqui é levar informação que salva, né? O IQS Saúde vem do Informação que Salva. E informação trazida sempre por profissionais qualificados, profissionais que são especialistas na sua área de atuação, sempre trazendo um conteúdo aqui muito diferenciado para você que é nosso seguidor, nosso ouvinte, para você que tem dúvidas sobre muitos temas da área da saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Eduardo Queiroz. Isso aí, né, doutor? Obrigado pela tua presença aqui. Doutor que é especialista no tratamento da dor. Então aí, ó, fica aí, você que tem aquelas dores crônicas, você não pode perder esse episódio. Obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí pelo convite, poder contribuir de alguma forma para esclarecer o pessoal que vive, né? Convive com dores crônicas, principalmente. Então, vamos tentar ser o mais claro possível. Legal, doutor. É importante, né, levar informação, que eu acho que esse é o dia a dia lá do teu consultório. E essa é uma coisa muito chata, né? Eu acredito que quando o paciente chega lá, ele deve chegar assim com... você está acostumado, você sabe, é aquela cara de dor mesmo, sim, né? Sim. E, doutor, a dor tem uma característica, assim, o paciente, você já percebe o nível de dor, assim, somente de olhar o paciente com a tua experiência? Olha, isso aí é um pouco mais difícil, né? Mas com o tempo que a gente vai desenvolvendo aquela leitura corporal, você acaba conseguindo identificar um paciente com dor, se ela é uma dor real ou não, mas quantificar a dor é só isso, é só o paciente que vai poder nos dizer, né? Que nós temos algumas assim formas de mensurar a dor, a mais usada, que eu acho que é a mais útil, que é uma bem simples, que é a escala visual analógica, né? Que você fala do paciente de 0 a 10, quanto está a dor dele. 0 sem dor e 10 a pior dor do mundo, talvez, assim, né? E aí você vai questionar isso para o paciente, como que está a sua dor, né? E aí, a partir daí, direcionar. Doutor, sabe uma coisa legal para as pessoas entenderem? Faz uma diferenciação para nós da dor aguda para a dor crônica, que é importante para as pessoas entenderem, né? Que tem aquela dor que é de momento. Sim. E aquela dor que persiste. Então faz mostra uma diferenciação para as pessoas entenderem muitas vezes se ela está num quadro de dor aguda ou um quadro de dor crônica. Então, é assim, na verdade, a diferenciação entre dor aguda e crônica é de uma maneira cronológica, né? A dor aguda é uma dor que dura menos de 3 meses, e já uma dor crônica é uma dor que dura mais que 3 meses. Basicamente é isso. Persiste. Né? A dor aguda são aqueles exemplos, por exemplo, o paciente chega com pronto-socorro, teve um entorse de tornozelo, tem uma dor aguda, ele é medicado e com alguns dias aí ele está sem dor, né? Uma cólica nefrética também é a mesma coisa, ele chega, é medicado, depois com alguns dias normaliza. Já nos casos de dor crônica, né, são outras entidades, tipo as cefaleias, né, as dores na coluna vertebral, de uma maneira geral, principalmente a lombalgia, que tem bastante incidência, as dores musculoesqueléticas, né, e dentre as musculoesqueléticas, uma bem incidente é a miofacial, né, e também aquela bem clássica que todo mundo conhece é a fibromialgia, né, que tem uma incidência muito grande, principalmente nas mulheres, né? É legal você falar um pouquinho da fibromialgia, porque ela é uma... Até então, muitas pessoas ainda não consideravam ela como uma doença, né? Uhum. Mas ela cada vez mais passa a ter um espaço, né? Digamos assim, no rol aí de sintomas do dia a dia do paciente, né? Fala um pouquinho sobre a fibromialgia, porque a queixa de dor do paciente fibromialgico é muito grande e recorrente, né, doutor? Sim, então, a fibromialgia
é aquele paciente que vai se queixar, tem dor no corpo todo, né? Tem um componente de fadiga importante, ele tem um componente cognitivo, um componente psiquiátrico também associado, né? Que as pessoas, às vezes, não dão muito valor e não dão muita credibilidade para isso. E isso é um negócio que existe mesmo, né? E para fazer o diagnóstico, a gente usa alguns critérios, né? E aí, a partir daí, você faz o diagnóstico, né? É um diagnóstico que é feito clinicamente, não tem necessidade de fazer nenhum exame. Então, o paciente com fibromialgia, ele chega com aquele calhamaço de exame, todos normais, e aí ele fica se perguntando, mas e aí? Né? Então, daí que vem a fibromialgia. E a fibromialgia é uma condição que exige um tratamento medicamentoso e não medicamentoso, né? Por exemplo, ele vai precisar tratar com um antidepressivo, um anticonvulsivante, né? Para atuar na questão do humor, na questão melhorar a qualidade do sono e, junto a isso, tem que ter uma atividade física. Pode ser uma hidroginástica, que é muito bom, que tem efeito na água quente. E vários, assim, eu acho que o paciente tem que estar ativo, né? Não pode ficar, tipo, quero ficar em casa e ficar tratando. Esse paciente dificilmente vai ter um sucesso terapêutico, né? O paciente com fibromialgia, ele é bem diferenciado, né, doutor? Sim. Ele chega até a ser característico, né? Sim. Ao mesmo tempo... ele tem aquele estigma. Você bate o olho e você fala, esse é fibromialgia. Já dá para saber, né? Sim. Ao mesmo tempo que parece que é uma coisa que não tem, digamos assim, muita base, mas o médico consegue decifrar Sim. de uma maneira muito, muito rápida, né? Com certeza. Doutor, outra coisa assim que eu acho que a dor também ela é muito característica e eu acho que a grande reclamação, até por exemplo das pessoas que nos seguem, nos acompanham aqui, é a famosa enxaqueca. Sim. Eu acho que essa deve ser uma dor de muita procura também no seu dia a dia. Eu acho que muitas pessoas devem chegar até você justamente para tratar esse tipo de dor. Isso é muito comum, né? Sim, a enxaqueca é uma condição muito comum, né? Que é responsável pelo falta ao trabalho, falta de produtividade, procura pelo pronto-socorro, né? Para tratar. E a pessoa trata a crise, mas não trata a doença, né? Então, é uma condição que tem tratamento, né? Que o tratamento é bastante eficaz, né? Com controle. Funciona. Isso, controle e redução, assim, drasticamente da quantidade de crises, né? E um grande lance na enxaqueca é que ela tem um componente familiar muito grande. E assim como na fibromialgia, aquele calhamaço de exame, todos normais, né? Diagnóstico clínico também. Mas as pessoas sempre querem fazer exame, acham que é alguma coisa a mais, mas se você faz uma história bem feita, exame físico bem feito, você faz o diagnóstico e começa o tratamento. É a famosa anamnese, né, doutor? Exatamente. Doutor, já que, lógico, eu quero também falar das dores lombares, que são importantes também, o famoso nervo ciático também, que deve ser um grande provocador de dor. Mas assim, né, e o doutor falou em 2 vezes aqui sobre essa questão do diagnóstico em si da anamnese, né? Cada vez mais está mais difícil o médico botar a mão nas pessoas, né, doutor? Tipo assim, e como isso é importante, né? Essa anamnese bem feita. Quando eu falo colocar a mão, não é somente o exame, né? Sim. Mas é o fato de fazer essa busca mesmo pela história, né? Eu vejo essa situação da seguinte maneira. Tanto é que é uma concepção minha. Os médicos mais antigos, né? Meu pai é um deles. Os médicos não tinham tanto arsenal como a gente tem hoje, né? De exame, enfim. Então, o médico ele tinha que fazer uma história bem feita, um exame físico bem feito, para tentar chegar no diagnóstico. Hoje, com a modernidade, a facilidade
acesso a N exames, né? Então, isso foi se perdendo, a questão do exame físico, da anamnese bem feita. Então, por isso que isso acaba onerando muito o sistema, né? Uhum. E muitos dos exames que são solicitados vêm com resultado normal. Então, o que isso mostra? Foi pedido desnecessariamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Até porque também gera não é só o custo, é o tempo também desse paciente ir, de fazer esse exame, voltar com o exame. Sim, sim. Aí tudo isso impacta na própria adesão ao tratamento também, né? Porque toda essa demora, né? Poderia você já estar tratando e já o paciente já tendo uma melhora na condição de vida e voltar a ter uma vida normal, mas... mas faz parte do faz dia a dia. parte, Mas né? por isso que é legal. Gostei do que o doutor falou, porque mostra que essa parte bem feita aí, essa conversa, né? Entender a história do paciente, claro. ela é fundamental para um diagnóstico perfeito. E muitas das vezes, né? Se você souber conduzir muito as suas perguntas, o paciente vai te falar o que ele tem. Vai, né? As coisas fluem, né? Porque por isso que tem que ter essa relação médico-paciente fundamental, né? Claro. A relação médico-paciente tem que bater, porque senão já assim o paciente fica assim, não pega aquela confiança, então ele não vai... Fica inibido. Não vai te falar tudo que realmente está acontecendo, então isso que é bastante importante na minha opinião. Doutor, e fala um pouco dessas dores agora, dores de coluna, que eu acho que elas acho que talvez seja aí uma das maiores buscas no tratamento da dor. Sem dúvida. Que eu acho que enxaqueca é uma delas, mas acho que as dores na coluna aí... E explica uma coisa, qual que é a diferença, por exemplo, dessas dores na coluna, lombar e essa do ciático? Essa é até uma dúvida minha, né? Porque o ciático parece que ele está nas costas, mas ele irradia para a perna. E aí, como é que são essas dores nas costas que são as mais importantes de busca no seu consultório? Uhum. Então, às vezes a dor na coluna, no segmento lombar, seja a maior procura de pacientes por serviço de emergência, urgência e emergência, né? Então, assim, a dor na coluna lombar, ela pode ter várias causas, né? Pode ser de origem facetária, pode ser de origem discogênica, pode ser de origem radicular, né? Então, por exemplo, o cara que tem lombalgia pode ser um trabalhador braçal, que trabalha com carga e tudo mais, como pode ser um dentista que fica o dia inteiro sentado, um empresário que fica muito tempo sentado, sem levantar, sem fazer um alongamento. Então, isso é uma causa multifatorial, né? Uhum. Questão da falta de atividade física, sedentarismo, alimentação também, tabagismo, tudo isso influencia. Agora, a dor, quando ela é facetária, né, que é da articulação, é uma dor que fica mais localizada, né? Quando é uma dor discogênica, a mesma coisa. Agora, quando é uma dor radicular, que se você tem uma compressão da raiz, já tem uma característica diferente. É uma dor que irradia, né? Seguindo o dermatomo correspondente. Então, daí que o pessoal fala, nervo ciático. Então, é uma dor radicular. Por quê? Você está tendo uma compressão na raiz nervosa que vai, né, irradiar para a perna. Então, daí que vem o famoso ciático, que é o maior nervo que a gente tem ali, né, naquela região. E essa procura é grande? Com certeza, com certeza. Mas, o que acontece? Nesses casos, a gente precisa de um exame de imagem, né, para visualizar se tem uma hérnia de disco ali extrusa, comprimindo, ou se não, se é outros motivos, né? A hérnia de disco também é um fator importante para a dor. Sem dúvida, sem dúvida. É uma das causas de dor radicular, né? E sempre crônica, né, doutor? Porque não passa, né? Então, hoje com o avanço na intervenção na dor, né, a gente consegue protelar essas cirurgias, talvez fazendo um tratamento
minimamente intervencionista, associada a uma reabilitação, talvez você pode conseguir que o paciente fuja de uma cirurgia. E né? pode acontecer, né? Com certeza, com certeza. Doutor, e como é que funciona, assim, quais são os tipos de tratamento que um médico especialista em dor pode fazer? Vamos desde a parte oral, na questão também de são feitas alguma parte invasiva tipo, para tirar dor. Fala um pouquinho desses famosos bloqueios também que vocês fazem, né? Que são procedimentos que trabalham para tirar a dor. Sim, assim, a grande maioria, né, do tratamento para dor é o tratamento oral, né, que são essas condições que eu já citei, que é a enxaqueca, a fibromialgia e tudo mais. Mas para algumas outras situações, o tratamento intervencionista é muito eficaz, né? Os famosos bloqueios, né? Aí tem vários tipos, tem bloqueio de nervo periférico, né? Tem infiltração intraarticular, né, para casos de artrose. Basicamente, assim, esses que são os mais usados. E nos casos de artrose, a gente faz também aquela viscosuplementação, que você introduz uma agulha ali na articulação do joelho e coloca ácido hialurônico junto com corticóide, junto com um pouquinho de anestésico e tem uma resposta muito boa na qualidade de vida e na reabilitação também do paciente. Doutor, a artrose também é outro fator preponderante também para desencadeamento de dor, né? Sim, sem dúvida, né? Ainda mais com o envelhecimento da população, né? E o estilo de vida aumentou-se muito, né? Então, esse que eu falei, a infiltração intraarticular para joelho, articulação coxo-femoral, principalmente, ombro, né? É uma indicação muito bem feita e com bons resultados. Essa aí, ombro, quadril e joelho são as principais buscas aí, né? Sim. Na artrose, no caso. Né? Tornozelo com incidência menor, menos procura, basicamente são esses. E assim, e como é que... fala um pouco assim, você que vê o paciente chegar lá com dor, aí inicia o tratamento, como é que é esse retorno depois que as coisas começaram a dar certo, o tratamento começou a evoluir, o paciente, como é que ele fica aí? Olha, para nós, quando a gente, né, faz um diagnóstico e propõe um tratamento, um programa de tratamento para o paciente, e o paciente, na primeira consulta, você faz uma gradação de dor, ele chega com a dor 8, aí no retorno, depois de 45 dias, ele fala, pô, doutor, já estou com uma dor aí, 2. Isso é muito gratificante, né? Então, isso que faz a gente persistir, né? Que motiva a gente e ver que o negócio dá resultado mesmo. E nos casos de, por exemplo, paciente com artrose chega com dificuldade para deambular e tudo mais, você faz a infiltração e o bloqueio, o paciente sai, vamos jogar bola? Muda tudo, né? Porque isso aí, queira ou não queira, é um fator que faz com que o paciente perca qualidade de vida, né, doutor? Ah, sim, né? Pô, o paciente com dor, ele tem um componente emocional abalado, né? Autoestima baixa, o paciente acaba impactando na vida social, no trabalho, no sono, né? Então, a gente tem que atuar em todas essas frentes para ter um sucesso terapêutico. Doutor, sabe o que eu acho importante também a gente falar? Porque eu, graças a Deus, assim, sofri algumas dores, mas muito por conta de algumas eventualidades, né? Por exemplo, eu rompi o ligamento do joelho 3 vezes, sendo que de um joelho rompeu 2 vezes até depois da própria cirurgia. Ou seja, aquela dor momentânea, né? Lógico, depois você fica ali com o joelho inchado, continua doendo, mas aquela dor mesmo do que eu senti o rompimento, sim, né? Quer dizer, é uma dor que... Mas aí isso passa, a gente não tem noção muito do que é o paciente que sente a dor crônica. E muitas vezes essa pessoa ela é estigmatizada, ela chega até a passar assim,
uma questão, assim, às vezes até de falta de credibilidade, né? Porque, pô, esse cara só vive com dor, Sim, não quer trabalhar, sem dúvida. né? Sei lá, às vezes alguém pode até falar, o cara é vagabundo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? E você que lida com isso todo dia, como é ruim para esse tipo de pessoa, para essa pessoa sentir dor, já é ruim. E eu acho que esse aspecto também de um certo preconceito de estigmatizante, eu acho que é o pior de tudo também. Sem dúvida. E isso precisa ser abordado também na consulta, né? Porque muitos pacientes não têm consciência disso. Então, é algo que você precisa esclarecer na consulta. E também a consulta é muito importante ter alguém da família junto, né? Para entender a condição dolorosa do paciente. E a pessoa também que tem dor crônica, ela precisa ter uma rede de apoio, né? Sim. Para ter um sucesso terapêutico. E tem essas variantes também. Às vezes a mesma dor que eu sinto, eu tenho um limiar de dor, você tem outro. Isso existe? Com certeza. Com certeza. Tanto é que isso é muito individual, né? Por exemplo, no nosso caso, os homens, o limiar de dor é menor, né? Uhum. Já nas mulheres, um pouco maior. Mas isso por questão cultural, né? Tem aquela questão, vai ter a gestação, você vai ter dor no parto, enfim. Então, tem a parte cultural por trás disso. E outra coisa também que já foi estudado, que os orientais, ao contrário dos latino-americanos, o limiar de dor deles é maior e eles não são tão espalhafatosos igual os latino-americanos, né? Você vê num pronto-socorro lá 2 pacientes com dor, você vai saber diferenciar. Ou seja, um oriental tá lá para tratar de dor, ele tá com dor mesmo, né? Tá com dor, mas assim, ele vai ficar quietinho, não vai ficar... Já o latino-americano, não, ele vai... Até na forma de falar. De expressar, exatamente, né? Ele valoriza mais, sim, né? Legal isso aí, doutor. Eu não tinha ideia, mas é uma coisa importante, né? Sim. E no caso da mulher também, né? Por exemplo, a mulher já começa ali com 11, 12, 13 anos com a menstruação. Então, ela já passa pela cólica ali, que já começa a sentir dor mais cedo, né? Sim, é um fator que eu até acabei esquecendo de citar. Mas é importante, né? Com Com certeza. Então, ela já começa ali no ciclo menstrual, depois aí vem a gestação. A mulher está mais, vamos dizer, mais habituada com a dor do que o homem, né? Sim. Assim, assim, desculpa o termo, mas nós homens somos mais moles para dor. Isso é uma verdade mesmo, né? Eu posso falar por mim. A gente fica meio doente, já começa a reclamar, né? Exatamente. E as nossas mulheres aí sabem bem, né, doutor? Nossas mães aí. Sem dúvida. Sabe que o homem ele é mais chorão, mais reclamão, mais mole mesmo, faz sentido total. Doutor, assim, cara, e hoje a medicina tem muita ferramenta, né? Hoje você tem um arsenal bem bacana aí para lidar com a dor, né? Isso aí favorece muito, né? Desde os exames também até a própria medicamentação, os próprios medicamentos, como você comentou. Sim, né? Claro. Porque assim, a base, né, são os analgésicos comuns, aí depois para as dores agudas, os anti-inflamatórios, os opioides fracos, aí depois os opioides mais fortes e aí depois os antidepressivos, os anticonvulsivantes. Basicamente são esses, os anestésicos e tudo mais, mas da parte medicamentosa é isso. E né? A parte injetável, né? Sim, que aí a gente pode usar os corticoides também, pode ser o ácido hialurônico, tudo isso pode ser usado também como ferramenta. E o arsenal hoje é muito bom, né? Muito. Doutor, conta um pouquinho como é que está a estrutura lá em Votuporanga, que nós estamos em Rio Preto gravando, por isso que eu falei lá em Votuporanga. O doutor se deslocou até aqui hoje para o nosso estúdio. Obrigado, doutor, por ter vindo aqui, porque é importante esse material é um material importante, que ele vai rodar toda a nossa região aqui e as pessoas saberem, que eu acho que é uma dúvida muito frequente, né? E também passar essa questão estigmatizante, né? Que às vezes a pessoa sente dor e fica com vergonha de ir no médico. Sim. Porque às vezes a própria família já entra num lance ali de zoar, e a pessoa às vezes fala, poxa, eu não vou lá ver isso aí. E às vezes, não sei se já aconteceu, mas alguma coisa que parecia ser uma dor tipo normal pode ter revelado aí
algum caso mais grave que salvou a pessoa, né, doutor? Com certeza, porque a dor é um sinal de alerta, né? Alguma coisa está errada ali. Então, isso pode realmente revelar algo mais sério, mas isso geralmente vem acompanhado de outros sintomas, né? Febre, perca de peso, sinais de alerta que a gente chama, né? Mas agora, em relação à situação de Votuporanga no tratamento da dor, né? Acredito que tenha poucos colegas que faço, sim, que são especialistas realmente na dor. E eu estou com um consultório lá, atuando nessa área já há algum tempo, desde agosto, mais ou menos, do ano passado. Vamos para um ano já. E estamos captando paciente, tentando ajudar a população, né, da melhor maneira possível. Uma cidade boa, né, doutor? Uma região bem bacana, né? Olha, eu sou natural de Iturama, mas fui para lá e me dei muito bem lá, no sentido de conhecer boas pessoas bacanas, e estou me sentindo bem acolhido pela cidade, uma cidade que cresce bastante, com muitas empresas, bem gerida politicamente, tudo. Então isso aí eu acho que faz bastante diferença. Faz a diferença, né? Com certeza. Inclusive vai casar até com uma votuporanguense. É isso mesmo? Votuporanguense. Votuporanguense. Ela me laçou e eu... Não teve jeito, não vai voltar mais. Jeito. Não vai voltar mais para Minas. Nunca aí. Mais. Só passei agora. Muito bom, né, doutor? Fico feliz porque a família com certeza continua sendo um dos grandes esteios da nossa sociedade, né? E eu fico feliz de você estar aí, né, formando uma família. Com certeza Votuporanga vai agradecer muito a região ali, né, de ter você ali, de ter um profissional qualificado. A cidade, toda a cidade ganha muito, claro, né, claro, quando tem um profissional qualificado, né, doutor? E sabe uma outra coisa também que a gente fala muito aqui? Toda vez que um profissional que ele é especialista, que ele tem uma boa formação, deixa de falar, deixa de levar o conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no jornal da cidade, a rádio da cidade, quem está perdendo é o paciente. Então, por isso que é importante esse nosso trabalho, é importante que o médico tenha essa consciência de que o mundo mudou, sim, que nós precisamos levar informação, né, e deixar a população ciente do que pode ser feito de melhor. Não é verdade? Sim, eu até agradeço o convite, né? Justamente nesse sentido de poder divulgar meu trabalho lá em Votuporanga e na região, porque isso talvez vai chegar a muito mais pessoas que às vezes só no famoso boca a boca chegaria. Nós vamos usar o boca a boca da internet agora. Esse tem funcionado bem, funciona bem. Sim. E ali nós estamos falando ali do quê, né, doutor? Fernandópolis, Votuporanga, Tanabi. O que mais tem ali em volta? Ali também pega em Andeara, indo ali para Jales, Santa Fé do Sul, região ali no Mato Grosso, Paranaíba, Aparecido Taboado, já ali para Minas, Iturama, Alexandrita, que é um distrito, Carneirinho, União, Limeira, tem bastante cidadezinhas. Tem bastante cidade em volta. Então, que esse conteúdo nosso possa chegar lá e levar bastante informação. E nós vamos deixar o Instagram do doutor aqui também, pessoal, caso vocês queiram buscar informações, vocês podem mandar mensagem lá. O Instagram dele vai ser totalmente cuidado aqui pela nossa equipe também. Vai ter muito conteúdo assim, de valor para você que quer saber a informação dessa área, que é uma área importante, é uma área que vem crescendo muito dentro da medicina, né? E os especialistas começam a aparecer cada vez mais dentro dessa área, né? Porque a dor ela ficou um pouco assim, um tempo atrás aí, várias especialidades aí cuidando, cada um cuida até hoje, né, doutor? Mas não tinha um trabalho tão focado como Sim. hoje. Hoje existe uma coisa mais focada, né? Sim, assim, é uma condição que acaba que todo profissional da área de saúde, né, nos casos os médicos, tratam, mas assim, às vezes não tem aquele traquejo de conduzir da melhor maneira, escolher o melhor tratamento e dar o segmento, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque o médico generalista, ele tira o paciente da dor aguda, mas não da dor crônica. Então fica aquele situação que o paciente não sabe para onde vai. E agora ele vai saber. Ele sabe que existe um especialista para o tratamento da dor crônica,
e vai ser cuidado da melhor forma possível. Doutor, obrigado. Pessoal, ó, mais um super episódio do Cast que Salva, que é uma empresa, né, que é o nosso canal de podcast da IQS Saúde, que é a informação que salva. Então, esse podcast veio para trazer profissionais, como o Dr. Luiz Eduardo Queiroz, aqui, que são profissionais que têm capacidade, estudo e formação para poder atender bem o paciente aí. Legal? Doutor, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos sempre juntos aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.